o Palmeiras enfrentando aí o Fluminense no Maracanã, Mauro César Pereira, o Palmeiras ele busca a segunda vitória consecutiva para seguir próximo ali da liderança do Campeonato Brasileiro. O Botafogo hoje tem 39 pontos contra 36 do Palmeiras. Se o Palmeiras vence, quem joga antes? Palmeiras ou Botafogo? Acho que é o Botafogo, né? O Botafogo joga antes. Então o Palmeiras já vai jogar sabendo se ele pode ou não assumir a liderança. O Botafogo joga contra o São Paulo e o Palmeiras enfrenta o Fluminense. Agora, Mauro, o Palmeiras fez 28 pontos dos seus últimos 36 em disputa nesse Brasileirão. 77% de aproveitamento. Nos últimos 4 jogos foram 3 vitórias contra Bahia, Atlético Goianiense e Cruzeiro, sendo derrotado só pelo líder Botafogo fora de casa. É muito favorito, Mauro, o Palmeiras, mesmo sendo no Maracanã lotado, a volta do Thiago Silva, ou esse Fluminense aos poucos pode encaixar e até sair dessa zona do rebaixamento, lembrando que o retrospecto do Palmeiras fora de casa contra o Fluminense não é bom desde 2017. Esse jogo é um jogo meio misterioso, porque o Fluminense venceu, né, e talvez esteja encontrando uma forma de ser mais competitivo, né, com a chegada do Mano depois de alguns jogos. Encontrando jogador na base, agora a chegada do Thiago Silva, que é um jogador muito experiente. Eu imagino que o Mano não vai montar o Fluminense para jogar de maneira que deixe o Thiago exposto. Ele sabe que é um jogador veterano, vai fazer em setembro 40 anos, tecnicamente muito acima da média, isso é inegável, mas ainda mantém uma boa forma, mas é um jogador com quase 40 anos, né? Praticamente com 40 anos de idade. Então ele precisa de um sistema que o favoreça também. Ele jogava numa equipe muito jovem, com média de idade baixíssima no Chelsea, e no Fluminense encontra o contrário. Uma média alta que pode cair à medida que o Mano encontra aí soluções na base, como o menino Cauã, que estava marcando gol, já marcou o gol agora contra o Cuiabá no final de semana, boa vitória e tal. Mas é um Fluminense meio misterioso, né? O que vai ser esse Fluminense? O Palmeiras tem desfalques, tem problemas. Começa aí já podemos dizer que começa, mas tem esse jogo, tem fim de semana, depois tem o Flamengo na semana que vem pela Copa do Brasil. Quando você entra nessa sequência, você já começa, faz um jogo já pensando nos próximos, como administrar a situação. Já perdeu o Piquerez, me parece, pela temporada toda, né? Da contusão. Então, o Palmeiras inteiro. Estevão, né? O Estevão está fora, deve voltar, talvez volte semana que vem, mas ainda nem é certo, né? O retorno do jogador. Então, o Palmeiras também com problemas de mais enfraquecido. Então, para o Fluminense, eu acho que é uma oportunidade muito grande. Até porque uma vitória sobre o Palmeiras no Maracanã, com bom público, acredita-se, né? E hoje com o Thiago Silva sem pagode. Não tem show de pagode, é só o jogo, gente. O pagode deu 50 mil, né, Bola? Não, isso. Tem o jogo, agora é jogo. Então, você, torcedor do Fluminense, que gosta de pagode, vá para o jogo, mas não é para pagodear, é para incentivar o Fluminense. Se o Fluminense conseguir colocar um grande público, criar uma atmosfera favorável e vencer o Palmeiras, é um daqueles jogos para você mudar a perspectiva. Você, cara, 2 vitórias seguidas, ganhamos do campeão, do bicampeão, né? Então, esse é um jogo meio que decisivo para o Fluminense. Tem um jogo comum, não. O Fluminense tem que se mobilizar para esse jogo como o jogo do tudo ou nada, porque uma vitória dessas dá confiança. Para vencer vai ter que jogar bem, automaticamente você vai concluir que algumas coisas funcionaram bem, caso o resultado venha. Então, acho que é o momento, não é o melhor momento para visitar o Fluminense, vamos dizer assim. Se essa rodada fosse antes, para o Palmeiras seria melhor. Algumas semanas, o time só em crise. Agora não venceu, a torcida se empolga. E é bom lembrar que em 2009, quando o Fluminense escapou daquela maneira, o que aconteceu? Teve um primeiro jogo que o Fluminense venceu, quando o Cuca começou a mexer no time, o Fred ali, não muito, ainda mais jovem, né, marcou muitos gols. Foi uma vitória sobre o Atlético Mineiro, no Maracanã. Não tinha muita gente no estádio, mas chovia muito. E o Fluminense venceu esse jogo e houve uma grande festa, né? E o time estava enterrado lá na zona do rebaixamento, como acontece agora. E estava mais adiante, no segundo turno. E a partir dali, no jogo seguinte, a torcida começou a comparecer em grande número, todo jogo com 50 mil, 60 mil pessoas no Maracanã. E o Fluminense começou a ganhar jogos, Fred fazendo gol em tudo quanto era jogo, matava, ganhava e tal, perdeu um ou outro, mas ganhou muitos jogos. E aí o Fluminense foi saindo e saiu na última rodada, né? Escapou naquele jogo contra o Coritiba do rebaixamento para a segunda divisão. Então, o jogo de hoje do Fluminense tem uma cara assim de jogo decisivo, porque uma vitória tem um peso extra, né? A vitória, se acontecer, sobre o Palmeiras. Então, acho que o jogo tende a ser um pouco mais complicado do que a tabela aponta, né? Se olha a tabela, está em último. Eu acho que a tendência é esse jogo ser um jogo mais difícil.
do que o normal. E vai ser certamente um jogo, o Palmeiras reclama muito de arbitragem, né? Gosta de reclamar, o banco reclama, todo mundo reclama. O Fluminense não fica atrás. Com o Diniz reclamava barbaridade, o Diniz também vivia reclamando. Acho que o Abel não vai dar no banco não, né, Mauro? Acho que tá suspenso. Tá suspenso, né? Mas sempre tem um bom substituto para reclamar, né? Aí a turma reclama pra caramba, é todo mundo muito bem treinado para reclamar. E no Fluminense não é diferente. Com o Diniz era assim, o Mano reclama barbaridade. O Mano é outro que reclama muito na beira do... Então o banco de reserva vai ser um porre ali, certamente. Reclamação de lado a lado, o juiz vai ser pressionado, eu nem vi que é o nome do juiz, mas que se prepare, porque vai ser certamente um jogo mais picotado. Uma coisa do Fluminense do Diniz. Quer jogar, quer sair jogando e tal. O Fluminense do Mano, imagino que já possa ser um jogo de hoje, especialmente um time diferente. Um time para competir mais, marcar, brigar mais, jogar fechado. Muitas vezes, tentar causar desconforto ao Palmeiras. Não acredito que jogue de uma forma tão franca como jogava o time do Fernando Diniz. Jogo interessante esse aí, e meio misterioso, porque a gente não sabe como é que vai ser o comportamento do Fluminense. A gente conhece o Palmeiras, sabe como se comporta em casa, fora, mesmo com desfalques, mas o Fluminense está tentando se transformar. E, repito, esse é um jogo... Se o Fluminense perder também, vai ser uma brochada violenta, né? Você imagina? Põe o Maracanã, Thiago Silva e perde o jogo, dá uma desanimada. Por isso que eu acho que é um jogo muito importante para o Fluminense, muito importante mesmo. E isso para o Palmeiras não é bom, porque vai encontrar, em tese, um adversário mais mobilizado e mais motivado do que em jogos recentes, jogos horrorosos, né? O Fluminense, contra o Internacional, foi um horror, já era humano. Antes, aqueles jogos contra o Atlético Goianiense, contra o Vitória, uma coisa medonha, naquela reta final do Diniz. Agora, a gente tem essa situação, né, que o Mauro falou, que é uma boa oportunidade pro Palmeiras não é um bom momento para enfrentar o Fluminense. Porque o Fluminense venceu fora de casa, tem aí a volta de um grande ídolo, de um dos maiores ídolos do Fluminense nos últimos anos, dentro do Maracanã. E pro Fluminense, por outro lado, né, Bruno Prado, é um bom momento para pegar o Palmeiras. Porque é um momento que o Palmeiras não tem o seu principal jogador na atualidade. O Palmeiras sem o Estevão, ele não é a mesma coisa do que o Palmeiras com o Estevão hoje em dia. O Estevão chama o jogo, o Estevão toda hora, toda jogada de ataque do Palmeiras passa pelos pés do Estevão. Apesar da idade, o moleque quer a bola o tempo inteiro, vai pra cima o tempo todo e o Estevão tá fora. Não só o Estevão, porque é aí. Se não é um bom momento pro Palmeiras pegar o Fluminense, é um ótimo momento pro Fluminense pegar o Palmeiras. Por quê? O Palmeiras vai ter 4 titulares fora desse confronto. O Estevão e o Piquerez, que o Piquerez já vai ficar fora até o fim da temporada, como disse o Mauro, e ainda tem, né, o desfalque por lesões do Mike e do Murilo. O Murilo que já tá fora aí há um bom tempo, mas tem também o desfalque do Mike. Ou seja, é um bom momento, Bruno Prado, pro Fluminense pegar o Palmeiras, e qual o tamanho da falta que o Estevão, principalmente, faz para esse time, já que o Piquerez tem um bom substituto, né? O garoto é o Vanderlan, e é um bom substituto. Já o Estevão, eu acho insubstituível no momento atual aí no futebol brasileiro. É difícil, porque ele é um cara que faz muita diferença, um cara que tem a capacidade de fazer algo diferente no jogo, que ninguém espera. Mas o Palmeiras tem boas peças, né? No jogo com o Cruzeiro, o Abel usou o Dudu na direita, o Felipe Anderson na esquerda, o Rafael Veiga no meio e o Flaco Lopes na frente. Ele usou essa formação ali na parte mais ofensiva, que é uma boa formação. O Dudu fez boa partida, tá voltando de contusão, mas foi bem no jogo. O Felipe Anderson, primeiro tempo muito bom, depois caiu no segundo tempo, né? Talvez ainda precisando melhorar um pouco na parte física, né? Mas no primeiro tempo ele foi muito bem no jogo e conforme ele vai jogando em alto nível por mais tempo. É um jogador que fisicamente não tem grandes problemas, raramente se machuca. Então o Palmeiras tem boas peças, é um time forte, mas eu vejo o jogo de hoje como um jogo equilibrado. O Fluminense está lá atrás, mas não é um time para ser último colocado como estava até o final de semana. É um time que pode fazer coisa melhor e tem voltas importantes, né? O Fluminense nesse momento está com um time mais forte do que estava até pouco tempo, porque o André voltou. O André ficou um tempão fora por uma contusão, ele já está há alguns jogos atuando, é um jogador importante para o Fluminense, e o John Arias também voltou da Copa América. São 2 jogadores fundamentais para o Fluminense, estão entre os principais jogadores do time, o André e o John Arias. E o próprio Thiago Silva também, um reforço importante, né? Um jogador com um nível técnico muito alto. Então é um Fluminense hoje melhor do que estava há um bom tempo. Então, nesse ano está bem abaixo é o Cano, mas se o time melhorar, ele melhora também, porque ele é um finalizador, né? O Cano não é um cara que participa tanto de outros aspectos do jogo, ele é um finalizador, né? Então se o time crescer, a tendência é que ele volte a fazer gols.
O menino entrou no lugar dele contra o Cuiabá, o Cauã Elias, e fez gol. Então, acho que é um jogo equilibrado. Claro que o Palmeiras é melhor, tá num momento melhor, tá brigando pelo título, o Fluminense tá brigando para não cair, mas a diferença entre os times não é gigantesca, principalmente num jogo só, como é o jogo de hoje. E com Arias e André de volta, o Fluminense ganha muita força. É isso. Eu acho que vai ser um jogo bom, tá? Sim. Eu acho que vai ser um bom jogo esse Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Tá? Vale a gente deixar claro esses desfalques do Palmeiras, o Fluminense tendo o Thiago Silva, tendo o Mano Menezes aí começando a impor aí um trabalho no Fluminense. Agora, você gosta de saber as cavalarias? Quer saber? Bora. Pra deixar claro quem que você acha que vai sair vitorioso nesse confronto? Vai. Palmeiras. O Everton. Do Everton. Vai falar nada do Everton? Eu tô querendo saber que eu falei o Everton. Nada, monstro, nada, você tá meio desanimado, você tá meio cabisbaixo. Nada, vai falar do Everton. O Everton. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Que loucura, virou eco. Você quer ou não quer a cavalaria? Tô falando, né, o... Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Aí, mano. É pedreiro, mano. Pega ele de... Vitor Reis. Vitor Reis. E Vanderlan. Vanderlan, vai ter muita oportunidade agora, o Vanderlan. Ah, resolveu falar de alguém. Não, o Vanderlan vai ter que jogar direto agora. Mas ele tem proposta, tá? Ele pode ir embora, tem isso. Porque ele tem proposta pra sair do Palmeiras. Aníbal Moreno. Aníbal Moreno. Zé Rafael. Zé Rafael. E Rafael Veiga. Rafael Veiga. Dudu. Dudu. Olha aí o Dudu, ó. Dudu jogou outro jogo. Olha aí, Dudu, Felipe Anderson. Felipe Anderson. E Flaco Lopes. E Flaco Lopes. Esse é o Palmeiras. Poxa, muito obrigado. Muito obrigado. Excelente. Esse é o Palmeiras. Maravilhoso. E tem o Richard Rios que voltou também, né? Voltou, Richard Rios voltou. E tem também a volta do Lázaro. Lázaro. Então a gente tem esse Palmeiras. Eu nem vou falar Fluminense porque você tá cabisbaixo hoje e aí fica um porre pra audiência. Vai. Não, claro que eu não vou. Vai. Agora, vamos lá. Esse Palmeiras é favorito contra o Fluminense? E outra, essa volta do Dudu, né? Já foi contra o Cruzeiro, agora contra o Fluminense. Mostra que o Abel Ferreira, ao contrário da Leila, que tava louca pra ir embora, vai usar o Dudu e vai recuperar aí o Dudu dentro de campo? Vai jogar o Dudu às onças, que já é acostumado, né? O Dudu é acostumado, é um dos maiores jogadores aí do século com a camisa do Palmeiras, vários títulos, ídolo, né? Saiu já jogando no jogo passado. E aí vai para um jogo que a praia do Dudu sempre foi titular do Palmeiras, né? Com a saída do Hendrick agora, a lesão do Estevão, né? O Dudu volta a titularidade depois de quase 8, 9 meses sem jogar pela lesão de cruzada, né? Então não é surpresa nenhuma. Teve aquele, vai pro Cruzeiro, pediu para ir, não foi, a torcida conversou, mas o Dudu pode ainda acrescentar muito, né? Tem mais 1 ano e meio de contrato. Teve aquele desentendimento lá com a Leila, mas é atleta que tem o contrato em vigor e pode ajudar aí muito. Mauro, esse retorno do Dudu, porque a Leila deixou claro, ela tava louca pro Dudu ir embora. Ela falou, eu assinei, o Cruzeiro assinou, só falta o Dudu, e quando acabar o contrato em 2025 ele vai embora. Ela deixou claro, não vou renovar. A Leila mostrou até coragem nessa forma como ela bateu de frente com o ídolo da torcida, que a torcida foi lá, né? A torcida organizada foi na casa dele, convenceu o Dudu a ficar. Agora, o Abel deixa claro que ele ainda tem a confiança no Dudu, né? Será que o Dudu recupera uma boa forma, mesmo depois da lesão? E outra, ainda é o antigo Dudu, Mauro, na sua opinião? E se o Dudu jogar bem, provavelmente a Leila pode mudar de opinião, né? Que ela diz, acabou o contrato em 2025, encerra, ele vai embora. Mas também se o Dudu jogar absurdos, a Leila não vai deixar de renovar com o jogador. Muito longe de pensar nisso, né? Assim, ela queria aproveitar a oportunidade para aliviar a folha de pagamento dela, porque o Dudu hoje é um reserva e voltando de lesão. Quando ele procura o Cruzeiro, ele dá motivos para que o Palmeiras pense em liberá-lo, porque ia entrar um dinheiro bom até, né? O jogador na situação dele, é um dinheiro bom, o Palmeiras faria a caixa e ele veria a folha de pagamento para contratar alguém, né? E, de repente, a coisa não andou, mas aí, na verdade, sim, eu não acredito que está tudo bem. Mas é claro que para consumo externo, todo mundo vê, não, está tudo ótimo, maravilhoso. Claro que não, fica um ruído ali, pô.
E ficou muito claro ali pela maneira que ela reagiu, aliás, isso até de maneira correta. Concordei muito com aquela postura dela como presidente do clube. O cara quer ir embora, vai embora, pô. Mas aí depois mudou de ideia quando teve a conversa com os torcedores. E acabou ficando. O técnico vai fazer o quê? Vai falar mal do jogador? Mesmo que ele tenha ficado na bronca, ele não vai dizer também. Eu também não diria. Falar, publicamente vou criticar o jogador, piorar mais o ambiente. Eu tenho que tentar fazer com que as coisas corram bem. Qualquer problema, diferença que tenha, conversa lá dentro. É o normal. A questão agora o Dudu aproveitar as oportunidades e mostrar que ainda pode ser um jogador útil, porque sobre ele pairam dúvidas, não que ele não jogue bem e tal, mas pela questão da idade e da vir de lesão. Então, tendo a oportunidade de jogar mais tempo, começar partidas, ele vai ter a chance de mostrar utilidade, né? Até que ponto ele pode ser um jogador útil. Evidentemente não é mais o Dudu de antes. Volta de lesão, está mais velho, é impossível a vida inteira o cara jogar a mesma coisa. Vai ter sempre alguma queda, pelo menos por um período, né? Mas, enfim, a preocupação acho que uma hora é dele, para daqui a 1 ano e pouco, né? 1 ano e meio, né? Sim. Até o final do ano que vem para ver o que fazer, se renova o contrato, se é para outro clube. Mas aí está muito longe ainda, tem muita coisa para acontecer até lá. Até lá, a Leila vai estar no Palmeiras, mas o técnico pode não estar lá, pode ter uma proposta embora, pode acontecer qualquer coisa. Então, difícil falar sobre isso. Ele tem que pensar no hoje. E hoje, se ele jogar, vai ser uma boa oportunidade, porque é um jogo relevante, né? E ele deu sorte, né? Ele deu sorte com o Estevão, né? Com a situação do Estevão. Não que ele torça pro Estevão se machucar. Sim, mas o Dudu não ia receber uma chance tão cedo, né? Com o Estevão jogando. Surgiu a oportunidade. Mas não é pouco provável que ele consiga jogar como o garoto vem jogando, né? Pela situação dele. Vamos ver como é que ele vai sair. A chance sorriu. É isso, né, Bruno? Porque o Dudu tão cedo ele ia jogar pelo Palmeiras. Porque o Abel não iria improvisar o Dudu ali de centroavante. Nem tem muito a ver com o Dudu. Porque quem o Dudu barraria hoje nesse Palmeiras? O Flaco. Que ele joga muito melhor que o Flaco, mas não é a mesma posição. O Estevão é intocável se ele estiver jogando, se ele estiver em boa forma. Felipe Anderson também não vai sair. O Dudu deu uma sorte, né, de ter ali uma chance para mostrar serviço. Porque o esperado era que ele ficasse no banco por muito e muito tempo aí, quem sabe até o final desse contrato dele com esse time que o Palmeiras vem construindo. Ele teve a chance com a contusão do Estevão, ele jogou do lado direito, onde o Estevão joga normalmente, fez bom jogo, acho que nada fantástico assim, mas acho que um bom jogo pelas circunstâncias, né, de um jogador que estava parado há um bom tempo. Foi o primeiro jogo dele como titular, ele tinha entrado poucos minutos em outros jogos, então por essa circunstância dele estar voltando de quase 1 ano parado, ele foi bem, ele aproveitou bem a oportunidade contra o Cruzeiro, tanto que provavelmente será mantido no jogo de hoje. Ele, no início do jogo, ele não participou tanto, mas depois foi se soltando. A primeira bola que ele conseguiu receber e tentar uma jogada individual que funcionou, que deu certo, ele foi ganhando confiança e arriscou mais vezes. É um jogador que está ali à disposição do Palmeiras, não saiu. Acho que a Leila queria a saída muito, porque o negócio realmente era muito bom. E o negócio, pelo menos na parte financeira, era muito bom para o Palmeiras e para o jogador também. O Cruzeiro você pode discutir, mas era um negócio de cerca de 4 milhões de euros para o Palmeiras, para um jogador que só tem 1 ano e meio de contrato, que já tem mais de 30 anos e voltando de lesão, e uma economia na folha salarial. E para ele também, era um contrato de 4 anos, né, com a idade que ele está. Mesmo que se fosse ganhar, pelo que disseram, o salário seria praticamente o mesmo do Palmeiras, mas 4 anos de contrato, com 31 anos, 32, que ele tem mais ou menos isso aí, voltando de uma lesão de cruzado, que sempre gera uma dúvida, era um negócio excelente, né? Mas aí ele mudou de ideia e está à disposição, e se estiver bem, ele vai ajudar o Palmeiras. O Palmeiras, ele pode ter a sua melhor campanha de primeiro turno na história, hein? O Palmeiras, que é bicampeão brasileiro, que é o atual bicampeão brasileiro, para ver como a campanha do Botafogo é boa. Porque o Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro e se ele vence o jogo hoje, ele vai ter a melhor campanha da sua história no primeiro turno. O Flamengo também, se ganhar hoje, desde 2019, também é a melhor campanha. Ah, é? Desde Jorge Jesus. Tá aí, tá aí a tabela. O Palmeiras tem a chance de fazer seu melhor primeiro turno na história do brasileiro por pontos corridos, tá? Caso consiga vencer hoje o Fluminense, o Palmeiras vai para 39 pontos e ultrapassa suas campanhas de 2022
e 2019, quando somou os mesmos 39 pontos, mas com menos vitórias do que nessa edição. Ano passado, quando conquistou o bicampeonato brasileiro consecutivo, o Palmeiras terminou o primeiro turno com 34 pontos, hein? Mesmo que perca para o Fluminense hoje, já fez mais pontos do que no ano passado a essa altura. Ou seja, olha como o brasileiro de pontos corridos ele vem ficando mais equilibrado a cada ano, cara. Porque o Botafogo, se ele vence hoje, né, não chega. O Palmeiras não chega ao Botafogo. Vai ter uma campanha melhor do que o Palmeiras na sua história nos pontos corridos. Então, e o Flamengo, como disse o velho Vamp, o Flamengo pode ter sua melhor campanha no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de pontos corridos desde 2019, quando aí não dá pra chegar, né? Aí era Jorge Jesus, Bruno Prado. Aí era outra coisa. Aniversário dele hoje. Hã? Aniversário dele. Olha só, sabe, Mauro, né? César Pereira. Nem sabe, né? Então temos que dar os parabéns para Jorge Jesus. Você se surpreende com uma informação tá vendo, Mauro? básica como essa. Você, como presidente do fã-clube Jorge Jesus, eu te amo. O fã-clube é Jorge Jesus, vírgula, eu te amo. Jorge Jesus, eu te amo. Isso. E ele não sabia. Eu não sabia que hoje o português completa mais uma primavera, embora não estejamos na primavera. 70 anos de idade, quem sabe o Flamengo não dá de presente para Jorge Jesus uma vitória contra o Vitória lá na Bahia hoje. O mister que tá lá na Arábia Saudita, no Al Hilal, ganhando tudo, batendo recordes.